Don't cry for me, Argentina. The truth is I'll never let you. I don't know how to sing the rest of this song. Boys and girls do oitavo ano. How are you doing, guys? This is Teacher Leo with another geography class. E porque eu comecei cantando essa música Don't Cry For Me, Argentina. Só até um pedacinho, só 6 pedaços. Porque hoje a gente vai falar dela, do nosso vizinho, do nosso grande parceiro. A verdade é essa, né? A gente tem essa rivalidade de Brasil, de Argentina, mas são dois países que precisam um do outro, né? Dois países que deveriam reverenciar e reverenciam, né? A gente aqui no Brasil, a gente sabe da nossa importância, né? We know how Argentina is important from an economical standpoint, from a geographical standpoint, from an allied in the region. And so does Argentina. Argentina also have a lot of respect for Brazil. I don't know if you guys know this, but I mean, they understand us as the main power in the region, even though we're not that big of a power, if you know, in accordance to our size and our wealth and everything else. But that's another matter. Então, a Argentina, né, na verdade, não é minha especialidade, a Argentina, mas eu tenho outros colegas professores de geografia que realmente têm um conhecimento profundo da Argentina. E assim, até para a gente quebrar um pouco essa coisa de rivalidade, eu acho que na cabeça de nós brasileiros, principalmente a gente que é do Nordeste, a gente tem pouco contato com a Argentina, né? Então, a gente fica com aquela impressão de que a Argentina odeia a gente, quando não é verdade, é os argentinos, a Argentina não odeia a gente, tá? Pelo contrário, eles reverenciam, eles respeitam o povo brasileiro, eles têm uma admiração até pelo povo brasileiro, tá? A gente também deveria ter uma admiração por eles, né? Eles estão enfrentando um momento difícil, assim como a gente também está enfrentando um momento difícil, tá certo? Mas são dois países que, assim, que só sai coisa boa, né? Assim, se você parar para pensar, você tem um vizinho, tá? Você se dá bem com o vizinho se dá bem com você, só pode sair coisa boa. Você não vai criar conflito com o vizinho. Para qual propósito você criar conflito com o vizinho, né? Sempre vai ter alguma relação, sempre vai ter alguma coisa para se tratar ali. Eu acho que é mais ou menos essa relação aí, Brasil-Argentina, e, portanto, a gente vai dedicar uma aula aí aos hermanos, ok? Vamos deixar um pouquinho do futebol de lado, tá certo? Porque eles são muito, e esse colega também, ele conversa muito comigo sobre a Argentina, Uruguai, ali, isso é a especialidade dele, e ele conversa muito sobre isso, né? Ele diz assim que o argentino, ele é muito competitivo. Então, quando se trata assim de futebol, não é só o Brasil, né? A Argentina quer ganhar de todo mundo, né? Quer todo mundo, tem que ganhar de todo mundo, tá? Então, todo jogo para eles é vida ou morte, né? Acaba-se até adquirindo um pouco dessa característica. Se a gente pegar ali os times da região sul, você vê que são times mais guerreiros, principalmente dos Rio Grande do Sul, tá ali na divisa. Nessa Santa Catarina não tem tanta tradição, Paraná começou a ter tradição dos 20 anos para cá, coisa desse tipo, mas assim, os times, o Grêmio o Internacional, você vê que são times brigões, guerreiro, que todo jogo é mordedor, né? É um time mordedor. Similar. A Argentina, exatamente com essa proximidade ali, você pegar os povos ali, são até bem parecidos, tá bom? Uruguai, né? Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Uruguai também é um país que joga aquele jogo guerreiro, né? Aquele jogo brigão. Já foi batedor, mas hoje em dia os ânimos se acalmaram. O jogo é mais voltado para a bola mesmo, né? Você só lembra de Suárez, né? Suárez, o mordedor. Au, au. Já deu 2 mordidas já. Eu acho que uma foi em Copa do Mundo. Acho que ou foi as duas na Copa do Mundo, ou em cada Copa, coisa desse tipo. Anyway, let's go.
Então, Argentina, ok? Argentine Republic. Pode ser engraçado. A Argentina tem duas formas de você falar. Você pode falar Argentina e tem Argentine. Muita gente fala Argentina e muita gente fala Argentine, tá? Argentina é mais comum. Is a country in the southern half of South America. Okay, it shares the bulk of the southern continent with Chile to the west, and it's bordered by Bolivia and Paraguay to the north, and Brazil to the northeast, Uruguay, South Atlantic Ocean to the east, ok? And the Drake Passage to the south, ok? Então, aqui a gente vai falar sobre as bordas, né, as fronteiras da Argentina, tá certo? A Argentina faz fronteira aí ao sul, parte mais ao sudeste ali, né? Esse Drake Passage, essa Drake Passage aqui que é ali, oh, come on, is the body of water between South America, Cape Horn, Chile and South Shetlands Island of Antarctica. Então, the Drake Passage é exatamente aquela região ali onde é a passagem, né? É muito próximo, é bem próximo lá ali já, alguns 1000 quilômetros ali já da Antártica. Então, é uma região muito fria, tá certo? E que tem algumas ilhas ali, então tem que saber andar por ali para poder andar naquela área, tá certo? Fica na parte sul do Brasil, tá certo? Né? A gente faz fronteira com o Chile, também uma fronteira longa, com o Chile longa, tá certo? Também faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai no norte, com o Brasil no nordeste e com o Uruguai no nordeste, né? E o Oceano Atlântico do seu lado direito, como o Brasil. Deixa eu vir aqui mostrar esse mapa. Certo? Aqui a gente pode ter uma visão melhor, né? Ele faz essa fronteirazinha aqui, ele tem essa puxada aqui, essa esticadazinha aí, que com certeza ele conquistou através de guerra, né? Através de briga ali naquela região. Tomou do Paraguai, né? Deve ter tomado do Paraguai ali naquela guerra, né? Na guerra do Paraguai com Brasil e Argentina, que ali foi um dos momentos, inclusive, a gente está falando aqui de geography, né? Mas falando um pouquinho de história, é um dos momentos vergonhosos do Brasil e da Argentina, quando se unem os dois para declarar guerra ao Paraguai a mando da Inglaterra, tá? Então, destroçaram o Paraguai, né? Exatamente por conta da Inglaterra não com ciúme, mas preocupada porque o Paraguai estava se desenvolvendo bastante, tá certo? Se transformando num país pujante, com a indústria legal. E aí, a Inglaterra, preocupada que ela se transformasse ali num centro, e aí começasse a criar um desenvolvimento na região, pede ao Brasil e à Argentina, eu não sei se o Uruguai participa também, mas para declararem guerra ao Paraguai. Um país pequeno, um país que ainda estava em crescimento, não tinha como se defender, e foi trucidado, boys and girls. Trucidado, tá? Argentine territory in dark green, claim but uncontrolled territory in light green. Essa região aqui, a Argentina quer dizer que é dela, né? Então, ela controla essa região, mas é uma região ainda não muito decidida. Mas voltando aqui, em promessa como é que se diz? Diminuição da dívida, tá certo? Então, trucidam o Paraguai e o Paraguai, desde então, não conseguiu se reconstruir, se recuperar dessa destruição. Disse que foi horrível, assim, então, mais de 20% da população do Paraguai foi dizimada mesmo, assim, foram para acabar com o Paraguai mesmo, tá? Então, não se fala, eu sei que se fala muito pouco sobre isso, né, nas aulas de história. Talvez perguntem lá mais detalhes a Teacher Rogério, que é o mestre de vocês na área de história, mas é um momento que eu diria vergonhoso da nossa história, tá? Então vamos lá. Argentina covers making the largest speaking Spanish nation in the world. Olha aí que informação interessante. O espanhol como língua nativa,
tá certo? É a segunda língua mais falada do mundo, se eu não me engano, tá? Eu acho que é até mais do que o inglês. O inglês tem, se eu não me engano, são 550 milhões de nativos. Cuidado com isso daí que eu estou falando. São nativos da língua inglesa, se não me engano, 550 milhões. E talvez o espanhol, como língua nativa, seja até maior do que isso. Tá certo? O primeiro seria o mandarim, né, lá da China, que é 1,4 bilhão de pessoas, tá certo? A segunda é a terceira, que aí também tem a Índia, né? Mas eu não sei se todo mundo fala Indo, que é a língua oficial. Como eu já disse a vocês aqui, inclusive, foi aqui, ou foi no nono ano, que é a aula sobre a Índia, que a Índia possui em torno de 2.000 dialetos. Então, nem todo mundo vai falar a língua oficial, que é o hindu ou o inglês. Mas, bom, o espanhol está entre terceiro e quarto mais falado do mundo, né? E a Argentina aí é o maior país do mundo falante da língua espanhola, certo? It is the second largest country in South America, é o segundo maior da América do Sul, perdendo apenas para o Brasil, after Brazil. The fourth largest country in the Americas, né? Não parece, mas a Argentina é um dos maiores países do mundo, ó. And the eighth largest in the world. Tá certo? Então, ó, a gente tem um mundo aqui, a gente tem o Brasil em quinto lugar. Número 1, a gente tem a Rússia. Número 2, o Canadá. O Canadá é maior que a China. Número 3 vem a China. Cadê a China aqui? Acho que aqui é só a América do Sul. Não, porque aqui tem a Rússia. Cadê a China? Terceiro, quarto. Tem 3, 4 aqui. Deixa eu só clicar aqui para ver se entender esse mapa aqui. Tem third, fourth. Tá. O Canadá é tido como o segundo maior. O maior é a Rússia, o segundo maior é o Canadá. Aí eu acho que a China pode ser a terceira, se não considera o Alasca, nos Estados Unidos, ou se considera o Alasca, aí os Estados Unidos passa a ser terceiro e a China o quarto. Em quinto lugar vem o Brasil. Como a gente geralmente, o que interessa para a gente, o que é referência para a gente é o Brasil, né? Aí a gente para no Brasil e não se preocupa em saber quem é o sexto, sétimo, oitavo, né? Em sexto lugar, por incrível que pareça, aqui, olha, é a Dinamarca, por conta da Groenlândia, né? País tiny country like this, but is the number 6. Number 7 is India. I think this is India, not sure, but it looks like India. And we have in 8th place, we have Argentina. Okay, so it's not a small country if you think. Okay, have almost 200 countries around the world, and Argentina is number 8th. Oh, I'm sorry, guys. Eu falei Dinamarca, mas aqui é Austrália. Austrália, isso mesmo, esqueci da Austrália. A Austrália está em sexto lugar. Eu pensava até que a Austrália fosse maior que o Brasil, mas não é não. A Groenlândia bota a Dinamarca em 11º, tá? Então vamos lá. Let's go back here, talk about Argentina, okay? In the world, Argentina is subdivided into 23 provinces. 23 provinces, ok. Vamos ver aqui os provinces, é importante a gente falar. A gente vai ter, tá, a questão econômica, tá? E de população, a gente vai ter majoritariamente onde fica a capital, que é Buenos Aires, que também é a província de Buenos Aires. Então, a gente vai ter aqui, ó, a grande maioria da população e também economia, tá? E as outras regiões são regiões mais, digamos assim, de agricultura, pecuária, mais rurais, tá certo? A gente vai ter aqui e ali alguns estados com algum certo desenvolvimento, né? Aqui, deixa eu ver, Córdoba, né? A gente tem aqui,
Cadê aqui esse? Formosa, cadê como é o nome daquele? Tem Corba, tem La Pampa, Rio Negro, Mendoza, San Juan. Cadê? Vamos lá. Onde é que fica? Inclusive de onde Messi é, né? Cadê? Tucumã, Santiago, Misiones, aqui é exatamente onde fica a divisão Paraguai e Brasil, Corrientes, Entre Rios, Mendoza, La Rioja. Bom, Chuchuba. Eu queria saber onde é que fica aqui, onde Messi é, mas não diz o nome das cidades. Chaco, acho que é Santa Fé. Ah, esqueci o nome da cidade, que é a cidade do Papa também. Vamos lá. Vamos lá. City, Messi's hometown. Messi's hometown. Rosário, em Santa Fé. Tá? Então, ele é de Santa Fé aqui, ó. Rosário, Santa Fé. Então, esse estado também, esses estados aqui mais ao norte, ele tem um certo desenvolvimentozinho, mas o grosso, mesmo o grosso da economia argentina está aqui na província de Buenos Aires. Ok? Provinces of Argentina, well, we want to talk about Argentina. Okay? And one autonomous city, okay, which is the federal capital. Então, Buenos Aires, eu acho que é a capital, né? A capital is a political entity of the municipal capital city that serves the seat of the government. The largest city of the nation, Buenos Aires, né? Então, como eu falei, Buenos Aires aqui merece uma atenção especial, porque é a cidade a principal disparada, assim, né? Buenos Aires foi o que um dia São Paulo foi para o Brasil, né? Um dia o estado de São Paulo, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, o estado de São Paulo representava 50% do PIB nacional, do PIB brasileiro. E o município de São Paulo é importantíssimo, né? Então, Buenos Aires tem essa importância. Então, Buenos Aires é como se fosse Brasília e São Paulo combinado, né? E aquele desenvolvimento que foi criado no Brasil ali, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que hoje a riqueza é melhor dividida, como se não tivesse acontecido. Toda a riqueza tivesse ficado exatamente na província, né? No estado de São Paulo, que é a província de Buenos Aires, e tivesse ficado tudo em Buenos Aires, ok? Então, vamos lá. The provinces and the capital have their own constitution, exist in a federal system, claim sovereignty of part of Antarctica. Então, a Argentina também pede que parte ali da Antártica, né, seja dada ao território argentino, the Falkland Islands, South Georgia and South Sandwich Islands. Não sei qual é o interesse da Argentina nisso daí, já que não tem muito ali, né? A não ser que tenha uma questão ali de petróleo, já visualizaram que tem ali uma região ali que pode ser explorada do ponto de vista de petróleo, mas a gente fica torcendo aí, que dentro dos próximos 20 ou 30 anos, assim, eu preciso, né? Eu espero que eu esteja aqui daqui a 20 ou 30 anos, mas que veja, assim, realmente o consumo do petróleo reduzir, assim, bastante mesmo, tá certo? Ok, então vamos lá. Aqui fala de um pouco the earliest record in Argentina, Paleolítico, the Inca Empire expanded in the northwest of the country in pre-Columb century. Então, o Império Inca ainda teve uma participaçãozinha, né? O Império Inca, se a gente clicar aqui, ó, a gente vê nesse mapa, tá certo que o Império Inca, ó, segue aqui a Cordilheira dos Andes, né? E ainda alcança aqui um pedacinho ainda da Argentina, então tem uma influenciazinha também lá neles, tá certo? The countries resulted in Spanish colonization, então colonização espanhola, não precisa nem se falar, né? Toda essa região
da América Latina, sofre uma influência gigantesca da civilização espanhola, da colonização. No 16th century, the successor Viceroyal Rio de Plata, Spanish Overseas Verona, Peace and Stability. Então, depois desse período aqui, de 1810 a 1818, né, houve esse período de guerra aqui, e depois tem uma relação de estabilidade razoável. With several waves of European migration. Então, a região, é como eu disse, né, ali, região sul, Uruguai e Argentina, são regiões ali que têm uma história muito semelhante, né? A grande diferença ali vai ser na região sul, que foi uma colonização portuguesa, e do lado do Uruguai e da Argentina, que foi uma colonização mais espanhola. Mas, né, essas ondas de imigração europeia foram muito similares. Então, recebe uma influência grande alemã. Aqui na região sul, Portugal faz uma parceria maior com a Alemanha. Na Argentina e no Uruguai, uma parceria mais com os italianos. Tá certo? Então, ali recebe um pouquinho mais de italiano, aqui um pouquinho mais de alemão. Mas aqui também recebeu muito italiano, recebeu muito espanhol, inclusive muitos espanhóis vieram para cá, e, obviamente, muitos portugueses, tá certo? Mainly Italians and Spaniards, okay? Radically reshaping its cultural and demographic outlook. Over 60% of the population has a full or partial Italian ancestry, and Argentine culture has significant connections to Italian culture. Então, aqui, como diz, 60, ou mais de 60% da população tem alguma conexão com os italianos. Tanto é que o espanhol deles, né, é um espanhol bonito de ouvir, assim, porque eles falam de um jeito italianado, assim, devagar, né, despacio, né, lento, que você entende, é limpo. Eles falam um espanhol, assim, que eu considero, né, assim, eu como brasileiro, como português, eu considero um espanhol bonito, assim, limpo. Eles falam, você entende perfeitamente o que eles estão falando. Não é um portunhol, mas é o que é de mais próximo de um portunhol, digamos assim, né? Então, assim, e tem um jeitão, assim, italianado de falar que é bem bonito, tá bom? E eles são bem orgulhosos disso, inclusive alguns argentinos que eu conheci, eles nem se declaravam sul-americanos, diziam, não, eu não sou sul-americano, a gente é europeu, eles se autodeclaram europeus, assim, porque por ter a similaridade com o europeu, né? Como se fosse o pessoal da região sul, né? Você vai para a região sul, o impacto é grande, assim, você vê o pessoal branco, o pessoal loiro, um pessoal que não parece, não tem essa aparência da gente misturada, né? Miscigenada com o negro, com o índio, e mesmo o branco do Mediterrâneo, né? O branco do Mediterrâneo, ele não tem essa, a gente já tem uma aparência mais amorenada, né? Você olha para o português, você olha para o espanhol, você vê que ele tem uma similaridade com a gente, né? Mas você olha para um alemão, você olha para o inglês, aí é totalmente diferente. A gente vai muito associar com o norte-americano, né? Tá certo? Então, é mais ou menos por aí, ok? The almost unparalleled increase in prosperity led to Argentina becoming the seventh wealthiest nation in the world in the early 20th century, então século passado. In 1896, Argentina GDP per capita surpassed that of the United States and was consistently in the top 10 before at least 1920. Currently, it is ranked 71st in the world. Following the Great Depression in 1930, Argentina descended into political instability and economic decline that pushed it back to the underdevelopment. Ok? Então, a Argentina seguiu um período incrível de crescimento aí, econômico incrível. A gente veio vivenciar esse crescimento econômico ali depois dos anos 30, 40, 50, 60, até meados de 70, a gente teve aí um crescimento econômico razoável, mas até 20, inclusive a Argentina se ultrapassando o produto interno bruto per capita, né? Per capita. O que é isso? É que se você pegar o produto interno bruto, tudo que é produzido no país durante um ano e dividir pela população, você tem um valor.
Então, quando pegava a população americana, que era muito maior e que é muito maior ainda, né, dava menos do que o da Argentina. Ou seja, quando você, por que esse número é importante? Porque você tem riqueza, você tem que ter riqueza gerada por pessoa, né? Então, não adianta a gente, por exemplo, achar que um dia a Argentina vai ultrapassar os Estados Unidos em termos de produto interno bruto, porque a população é muito menor. A chance disso acontecer é quase impossível. O padrão, o parâmetro tem que ser a produto interno bruto per capita. Tá certo? Então, todos os países analisam isso daí. Ok? Mas, infelizmente, aí depois passa a entrar num período aí de instabilidade grande e, a partir dos anos 30, começa a enfrentar, depois da Great Depression, né? Da depressão lá de 1929, e os anos 30 aí são anos horríveis. A Argentina foi caindo, até, né, Juan Perón, em 1974, né, his widow and vice president Isabel Martínez de Perón, before being overthrown in 1976. Então, é que foi um momento importante da história dele, né, os Perons aí, né. The following military regime persecuted and murdered thousands political critics, activists and leftists in the Dirty War, pure state terrorists, and civil unrest that lasted over until election Raul Alfonsín as president in 1983. Então, também veja como tudo é uma onda, né, pessoal? Até isso, até a política é uma moda, né? Então, um período aí também do regime militar brasileiro, né? Um período aí que muitos historiadores vão chamar de ditadura, outros não. Hoje em dia tem muito esse debate, né? Vou entrar nesse mérito, que é a história, tá certo? Mas podem conversar com o teacher Rogério sobre isso. Mas aí a Argentina também segue, mais ou menos, né? Essa coisa de estar perseguindo, tá certo? As pessoas que tinham uma visão diferente, tá certo? Argentina ranks very high Human Development Index. Então, um fato positivo ao contrário de nós, né? Desenvolvimento humano, esse índice de desenvolvimento humano é alto. The second highest in Latin America after Chile. Então, o segundo mais alto índice de desenvolvimento humano, só fica atrás do Chile. It is a regional power, retains its historical status as a middle power in international affairs. Então, tem a sua força internacional, considerado como assim um país de poder mediano, né? Digamos assim, o Brasil é aquela história. O Brasil, todo mundo, vai ser uma potência, vai ser uma potência. O Brasil fica naquele meio patamar ali, onde a Argentina se encontra. It maintains the second largest economy in South America and is member G15 and G20. Okay? Argentina is also founding member of the United Nations, World Bank, World Trade Organization, Mercosul, Community of Latin American and Caribbean States, and the organization Ibero-American States, ok? Então, a Argentina é um país assim que também sempre se visualizou como assim, um país pujante, né? Você conversa, inclusive, com a sua população, com seus cidadãos, você vê que eles têm orgulho. O argentino tem orgulho de ser argentino. Por isso, talvez seja por isso que eles sejam tão brigões, eles querem ser primeiro em tudo, tá certo? Porque eles têm orgulho ali de serem argentinos e, em muitos aspectos, têm uma visão assim, digamos assim, avançada das coisas. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando aqui, tá certo? A Argentina mereceria aí uma segunda aula, mas aí eu vou discutindo com o teacher Júlio aí para a gente ver como é que fica. A gente poderia ver essa questão histórica aqui, que é importante, a parte da geografia, biodiversidade, clima e politics. Politics and government vai ficar aí para uma próxima aula, ok? Então, como homework, boys and girls, I'd like you to do a research about the most important city of this country, Buenos Aires, okay? I'd like you guys to study the GDP per capita of the city, okay? What are the touristic areas of the city, okay? And some extra information we didn't discuss. O homework de hoje é para vocês fazerem uma pesquisa sobre a capital desse país, né? E cidade mais importante, Buenos Aires, onde está o centro de tudo lá.
tentem colher informações aí que a gente não abordou aqui na nossa aula, tá certo? Coloquem lá no caderninho, Google Tradutor, né? E Class App, para a gente dar o visto, tá bom? That's it for today. Have a great day and see you guys later.